vocês. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa importante para vocês seguirem até a gente se reencontrar novamente, tá bom? Meu nome é Andréa Canese, para quem não me conhece. Eu sou palestrante aqui e tenho um projeto de carreiras policiais preparatórias para quem quer ser policial e tenho um projeto de atendimento às vítimas em situação de violência, que são as mulheres. Também tenho formação em psicopatologia forense, gestão jurídica, sou coach integrativo, tenho psicologia transpessoal. Eu ajudo as pessoas em situação de violência. Bom, pessoal, terminada a apresentação para quem não me conhece, vamos falar hoje, assim, toda palestra que eu falo com vocês, lá no início eu comentei para vocês a origem da violência, certo? A origem da violência, desde quando existe a humanidade, a gente identifica como uma imposição, uma forma de estar colocando as regras em cima daquele, e geralmente, antigamente era muito nítido isso, em prática era constante, o uso da violência, seja ela física, seja ela por ameaça psicológica, moral e assim por diante. Os tempos foram passando e hoje nos encontramos com a identificação de diversos tipos de violência e nelas categorizadas. Então, não sei se vocês perceberam, o governo faz várias campanhas, né? Campanha de câncer, campanha da violência, campanha disso, campanha daquilo, e foram criando várias leis em cima daquilo que a gente vivencia. A violência, tanto quanto a lei, ela é criada de acordo com o crime já apresentado. Não existe lei anterior a isso. Ou seja, tem que acontecer para criar uma lei em cima daquilo, para favorecer a proteção do cidadão, daquele homem de bem. Homem fala uma questão geral, tá? Que é a humanidade, tá bom? Dentro da sociedade em que sofre a violência, de alguma forma. Seja ela na questão civil, seja ela na questão criminal e assim por diante. O que eu vou passar hoje, para a gente encerrar com chavinha de ouro, é sobre a identificação de algumas coisas, né, e que a gente possa se proteger delas. Por quê? Eu sei que muitos aqui passam situações bem complicadas no dia a dia, desde criancinha até os dias atuais. Todos nós temos um histórico a carregar. Não é à toa que eu me especializei nessa área, porque eu vivenciei a violência a violência doméstica e intrafamiliar desde que eu existo por gente. E isso me fez. A última foi violência de um relacionamento com dois, um atrás do outro. Eu fui conseguir bater o recorde de pegar um atrás do outro, um pior que o outro. Quase levou a minha vida. Um caso foi cárcere privado, segundo de estupros por 4 meses, que gerou uma gravidez, e um outro caso que foi a tentativa de feminicídio. E assim, eu não preciso fazer nada. A pessoa era louca por si só e as coisas aconteceram. Não sou vítima. Ninguém é vítima de nada. Mas a gente passa por situações que parece que a gente precisa enxergar a forma para poder ajudar o outro que está passando e não está entendendo. É fato, isso acontece. Muitas vezes eu achava que era normal tudo que eu estava passando. Por isso que para mim, eu não me sentia vítima da situação. Aí eu entendi que não é bem assim. A gente realmente vive na violência, então a gente não consegue identificar quando a gente está nela. Hoje, graças a Deus, eu pude estudar para poder passar para vocês, para a gente se ajudar. Porque eu penso assim, nosso grande Pai, Ele não deixa nenhuma folha cair ao solo que não seja da permissão dEle. Isso é fato. Quando a gente está descrente, faz que nem eu. Às vezes tem dia que eu estou descrente da vida. Sabe que é um dia que dá tudo errado? Parece que você fala assim, eu deveria voltar a dormir para acordar novamente para ver se melhora. E aí o que acontece? Eu olho sempre uma árvore e vejo uma folha caindo e eu agradeço a Deus. Porque se não fosse a permissão dele, aquela folha não ia cair.
Então, tudo que a gente vive tem um seu motivo. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente acaba ocasionando esse motivo. Ou seja, por uma atitude, às vezes, por algum gesto, ou por ter nascido na violência, por ter vivenciado e achar que isso é normal e a gente acaba reproduzindo, infelizmente, coisas ruins para os nossos descendentes, para os nossos queridos. Sem que a gente perceba, a gente está transmitindo uma coisa muito ruim. E que é voltado à área de violência, sim. Mas afinal, o que é violência? Eu tinha comentado todo o nosso trajeto aqui, que a gente está junto, eu passei a história sobre como nasce um agressor e como nasce uma vítima. Por quê? Acontece assim. O agressor, ele vem da violência. Tem uns, a gente chama assim, agora eu vou falar sobre psicopatologia forense. Tem pessoas que têm transtorno. Já ouviram falar de aquele cara psicopata, aquele narcisista, cara? Aquele lá, bate bem das bolas, faz cor de vozes, é louco. Gente, a gente não pode, a gente chama em criminologia isso de etiquetar, ou seja, colocar nome naquela pessoa, que não é o dela. Então, se por exemplo, eu vejo ele tendo uma atitude dessa, eu chego para ele e falo, você conhece o louco da esquina? Olha só, eu já estou dando nome para ele, do jeito que eu quero. Isso é ruim. Isso a gente já está causando uma violência aí. Porque você está etiquetando, você está colocando uma qualidade que você acredita ser ideal para essa pessoa. E essa pessoa, às vezes, ela tem um transtorno que a gente chama. O que é um transtorno? É um desvio de conduta moral. O que é uma conduta moral? Quando a gente nasce, dentro da barriga da mãe, aí depois que está fora também, a gente continua a formação cerebral. A cabeça é a mente de toda a nossa vida. Botem isso na cabeça de vocês, que a nossa mente é a fonte da nossa vida. Sem ela a gente não come, a gente não dorme, a gente não respira. Sem ela a gente não estuda, a gente não cresce e não tem ação e reação. Todo mundo tem. Até aqueles que têm probleminhas que você acha que ele tem demência e ele não consegue identificar, identifica sim. É que quem convive, quem cuida, identifica que ele sabe que está sentindo as coisas. E que ele tem as reações dele bem mais discretas, ou até mais agressivas, com relação ao meio em que vive. Na criminologia, a gente descobriu, foi feito vários estudos, que tanto é que nasceu a criminologia, por causa do crime. Vítima, o criminoso e o local, o espaço em que esse criminoso e essa vítima vivenciam o crime propriamente dito. Tem influência? Muita. Por exemplo, a formação da nossa cabeça, voltando lá, que eu estava falando, a gente tem uma formação na gravidez e às vezes ela tem uma deficiência na formação. É culpa da mãe? Gente, não é porque ela está grávida que a culpa é dela. A culpa, às vezes, nem existe, às vezes é formação genética. E às vezes é do ambiente. Influencia e muito. O nosso organismo ele é mais composto por líquido do que por sólido, certo? Sangue, líquido que a gente tem dentro da gente. E na criança, para a formação do feto, tem o líquido amniótico, que é onde fica a criança para sua formação. Lá tem um monte de informações genéticas que são passadas para o filho. E não é só da mãe, tá? Tá, tudo bem. Foi feito um estudo que a maior parte de muita coisa da formação deriva da mãe por causa da influência da gravidez. Mas não significa que a genética do homem não passa. Obviamente que passa, pelo amor de Deus, né? E aí o que acontece? Às vezes temos uma genética, sem que a gente saiba, com um pequeno defeito. E é passado esse defeito para a criança. E às vezes na criança é gerado de uma forma diferente. Aí, conforme vai sendo produzido lá a formação, a criança nasce e ela vai se desenvolvendo até os 25 anos, quando a mente já está teoricamente plena e montada, já formada. Mas existem transtornos. Lembra que eu falei? Transtorno é um desvio de conduta moral. A moral tem a ver com a cabeça.
Então, existem transtornos de personalidade, que são pessoas que nascem com problemas na cabeça e no comportamento. E existem pessoas que adquirem com a violência o meio em que vive esse transtorno. E existem questões de que, por exemplo, aqueles que são adquiridos, eles têm cura, mas aí é medicamento mais o atendimento de um psiquiatra, um psicólogo para tratar. Tem que tratar e levar a sério isso do começo ao fim. Sabemos identificar? Sim. Às vezes, um comportamento simples, você identifica uma gravidade futura muito grande. A criança, ela não pode ser considerada, por exemplo, quando a gente vê uma criança matando os gatos, aí você vai falar, nossa, que criança cruel. Aí vem um outro que acha que sabe tudo, né? De psicologia, ele nem faculdade tem, chega e fala assim, é psicopata. Aí você vai falar assim, tá, mas como que você sabe disso? Porque falam na mídia, é assim agora, né? Falam na mídia que o psicopata é o cara que mata Deus e o mundo. Não necessariamente, tá? Tem psicopata que não mata, não. Ele sente prazer em torturar. Acreditem. Mas, tá, quando que você pode falar que uma criança é? Não, a criança vai ser informação. Lembra que eu falei? A gente termina de formar o cérebro aos 25 anos. Então significa que, pela lei, obviamente, ela vai seguir a lógica dentro de outras parcerias com outras formações, outras academias de ensino, para entender, para poder gerar uma lei. Não é assim, chegar e falar assim, hoje eu quero criar uma lei que eu não quero comer pão. Aí ninguém vai comer pão junto comigo nesse dia. Não é assim. Antigamente até poderia ser. Hoje em dia, não. É conversado com vários profissionais, identificado questões para virar uma lei, uma coisa séria, tá? Mas, voltando. Tá, então aquela criança ela tem esse comportamento agressivo e violento. Ela é considerada a tendência ao quadro de possível psicopatologia. Então aí é feito um exame, acompanhamento, certo? E aí ela vai crescendo e vai desenvolvendo e a gente vai ver o comportamento dela. Se ela for realmente tendenciosa a isso, realmente bater com isso, ela vai ser tratada adequadamente com os profissionais, tá? Mas isso depende de quem? De vocês pais, né? Por quê? Porque se ele não tiver o apoio e a orientação dos pais, ele vai crescer no mundo, como a grande maioria de nós crescemos, sozinhos, se virando nos 30, como pode ser? Afinal de contas, a vida não é fácil, ainda mais, dependendo da situação de vida que nos é imposta pelo nosso destino, não é fácil mesmo. Tem questões que a gente perde tudo, perde os amigos, perde a casa, perde a família, é horrível, perde saúde. Perdeu saúde e aí pronto, já era, porque daí a gente não consegue fazer as coisas, né? É difícil. Tem recursos? Tem meios? Tem. Mas o governo apoia. Não, apoia. Gente, nada é tudo 880 no mundo. A gente tem a saída, a gente tem a orientação adequada, a gente tem um caminho a seguir. É o que eu falo para as vítimas que me procuram na minha equipe para que falem sobre as violências que estão vivenciando. Existe saída? Existe. Mas não é nada. Você tem que pegar orientação para você sair com segurança da violência que está vivendo. Homem também vive violência? Vive. Vive violência doméstica também. Já peguei muita criminosa chegando lá, falando, eu sou vítima. Aí o que ele fez? Aí no meio da conversa a gente descobre que ela está sacaneando o cara, porque o cara é devagar com ela, ou porque traiu, e assim por diante. O que acontece? Que isso é legal? Não. Ela entra na lei penal. Desculpa. Aí a lei penal pega pesado. Quem faz violência contra a mulher entra na lei Maria da Penha, que tem sido a cada vez mais adaptada para a realidade. Por quê? Porque as pessoas acham que a lei Maria da Penha é muito grande e não vai dar nada. Mas as coisas estão mudando. Por quê? Tem muita gente que está matando a mulher a rodo. E as mulheres, ao invés de tentarem esses agressores, agora vem os aconselhamentos, tá? Eu aconselho o seguinte, não que eles tenham razão, mas para vocês salvarem a vida, porque, teoricamente, gente, isso é natureza. Deus não fez o homem e a mulher? Fez ou não fez?
as duas espécies para se ajudarem para a gente poder progredir, para a gente evoluir. Estou errada? Nossa, mas estou pensando aqui. Então, o que acontece? Se somos diferentes, então, obviamente, o homem, na história da humanidade, o homem, ele tem a força física e a razão mais apurada. E a mulher, ela tem a questão emocional, tem a razão também, mas o emocional dela e a facilidade para cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, para a questão da maternidade. Se ela tiver isso, como ela cria uma criança, vai ser difícil. E ela, como ela carrega no ventre a criança, o homem não pode carregar no ventre, ainda não viu a grávido, tá? Mas do jeito que as coisas andam, não sei, amanhã. Mas, hoje em dia, vamos falar, a mulher, ela carrega a criança, então ela tem que ter na natureza dela, para ela poder receber essa criança e cuidar. Não que o homem não deva cuidar, não, é o casal que fez a criança, ninguém faz sozinho não funciona assim não. Mas tem casos que a gente acaba sendo sozinho, aí a gente cuida da mesma forma. Mas onde eu quero chegar? Se o homem tem a força, eu já ouvi uma moça uma vez falar assim, eu fiz taekwondo, né, para defesa pessoal, e eu ouvi a história de uma menina, ela era mais baixinha que eu, vamos prestar atenção, oiê, o que acontece? Quando eu fiz taekwondo, eu estava falando, aí eu conheci uma moça, a história de uma moça baixinha, mesmo aqui. A bichinha, ela derrubou um cara numa apresentação, que a gente fez de demonstração, só que ela foi para competição mesmo. E ela ganhou, Bom, aí o que aconteceu? Ela conseguiu derrubar aquele cara grandão em plena prova. A bicha foi muito esperta, mas não é a força. Porque a mulher, mesmo que ela faça toda a musculação do universo, seja bombada, ela nunca vai chegar à força de um homem. O homem nem precisa fazer musculação nenhuma. Ele derrubou uma bombada. Desculpa. Eu sei que vai ter muita crítica sobre isso. Eu entendo, respeito, mas é a natureza humana. Por quê? Porque ele veio. Lembra a história que a gente aprende? Que o homem vai para caça e pesca e a mulher cuida da casa com os filhos? Não é para virar um negócio machista, pelo amor de Deus. É a questão de natureza humana, ponto. Ok? Apesar que hoje em dia as mulheres estão saindo para trabalhar, os homens estão ajudando em casa. Eu acho super legal. A gente tem que se ajudar mesmo, eu apoio mesmo. Voltando. Então, o que eu quero dizer? Agora explicado toda a situação, então entendemos que se o homem é mais forte que a mulher, se você está em situação de violência e você está bravo com o cara, você ficar tagarelando, o cara vai ficar mais agressivo. Ai, minha filha, para você morrer é um barriga. O cara não vai medir consequência. Desculpa. Dependendo da loucura que ele tiver naquele momento. O que é o ideal fazer? Tá? O ideal é a gente pegar, esperar ele surtar, dar um tempo, não bate na frente, sabe? E pedir ajuda para alguém ajudar vocês. Você vê que um relacionamento que você tentou não deu certo porque a pessoa não tem essa preparo, por quê? Como vamos saber se é uma pessoa que pratica violência? Independente se é homem ou mulher, tá? A pessoa te humilha, a pessoa te denigre, a pessoa critica a sua roupa, a pessoa pega seu celular e fala assim, com quem você está falando? E fica vasculhando. A pessoa te bate falando que está com ciúmes, ou vai atrás de você no serviço, te humilha, te arrebenta, você termina e não aceita, ou ela não aceita, ela fica se vingando, fica jogando na tua cara que você é um inútil. Provavelmente todo mundo passou isso, né? Aí você pensa, como é que eu vou fazer? Se é uma pessoa assim que faz a vida toda, você conversa
pessoa que não está interessada em melhorar. Ah, mas a Bíblia diz que a gente foi abençoado por Deus, tem que manter. Gente, mas também Deus não vai deixar você ficar com uma pessoa que te faz mal. Ele é nosso grande Pai, Ele não quer mal pra gente. Ai, mas Deus castiga. Quem disse que castiga? Você está passando aquela situação porque você veio para aprender. Que pai que não gosta de ensinar seu filho a entender a lição? É muito mais fácil. Tudo bem, a gente tem muita ajuda? Tem. Mas não é melhor você aprender a pescar? Porque se amanhã faltar ajuda, como é que você vai fazer para comer? Você tem que aprender a pescar. De alguma forma. Ah, não preciso ter faculdade para isso. É só você ter a boa vontade e pedir ajuda. Como é que eu posso pedir? Gente, cada um na sua necessidade, na sua escolha de vida, na sua situação, chega para você e fala: eu preciso da sua ajuda, estou vivendo violência. Quando vir a polícia para socorrer em casos extremos, homens também, tá? Porque tem mulheres muito loucas aí, eu já conheço também. Alô? Alô? O que acontece? Tem umas bem piradas mesmo, pirada de pedra, tá? Sai dando porrada, quebrando tudo, envenenando, uma loucura. Mas, né, como a gente fala, né, o modus operandi, ele tem características diferentes, tá? De homem para mulher. Mesmo que ele seja a vítima, eles têm modus operandi diferentes. Por que eu quero dizer isso? Porque a violência ela vai só modificar dependendo da pessoa e da situação de vida. Você lembra que eu falei sobre os transtornos? O transtorno de personalidade é uma coisa que não tem cura. Então, é uma pessoa que nasceu com probleminha e não tem cura. Mas tem tratamento. Ah, não tem cura? Por que fazer tratamento? Porque ameniza a loucura, ameniza os probleminhas. E o transtorno da quadrilha do Bolsonaro? O quê? O transtorno da quadrilha do Bolsonaro. Gente, presta atenção, ó. Esse tipo de partidário, só totalmente apartidário, que não sou a favor de partido. Mas vamos lá, gente, presta atenção. Vamos lá, que o tempo está acabando. Aí o que acontece? O que vocês vão fazer? Pede ajuda. Se o policial vem, não fica com dó. Por quê? Ó, presta atenção. Alô? Gente, ó, eu tenho só 10 minutos. Eu vou passar para vocês as dicas, porque a gente vai fechar de novo esse ano aqui, tá bom? Para vocês se protegerem. Vamos supor que essa pessoa, vocês estão vivendo essa situação, tá? Aí vem a polícia, ele fala, ele ou ela, quem estiver sendo o agressor, beleza? Vai chegar e falar assim, é louco, não fiz nada disso, tem como provar? Aí o policial fala, e aí, vai querer seguir a denúncia ou não? Ele não vai ficar perdendo tempo com um bate-papo. Ele sabe que ele já conhece, já sabe que joga aqui, joga ali, vai sair empurrado e não vai resolver nada. Ele quer saber, vai seguir ou não? Gente, se a pessoa ela tem esse comportamento e ela se mostra boazinha na sociedade e o demônio dentro de casa e não muda, desculpa, sai dessa. Ai, mas eu tenho medo de ficar sozinho. Para com isso, olha quanta gente tem aqui na sala. Imagina lá fora no mundão. Quantas milhões de pessoas temos no mundo? Sempre tem uma? Não, tem várias que tem a ver com a gente com várias. A vida segue. O que tem que preservar é a nossa saúde, nossa vida. Certo? Tudo bem. Vi que é uma pessoa louca de pé, sempre causa problema. Vai atrás, pergunta para quem conhece há muito tempo, quem conviveu. Antes de entrar no relacionamento, entrar com a pessoa dentro de casa, pelo amor de Deus. Entrou em casa, já dominou tudo. Então, antes de fazer isso, sempre veja, né? Conheça quem você está levando. Ah, mas eu moro na rua, beleza. Não é porque você está na rua também que você tem que aceitar tudo que vem. Não funciona assim, não. Desculpa. A gente tem que se reservar. Ah, mas eu não posso acreditar que aí a gente sabe que eu sei como é que é, gente. Eu conheci um senhor na rua, graças a Deus, ele conseguiu ter um lugarzinho para morar. Ele mora no trabalho, conseguindo levantar a vida dele. Mas na pandemia ele perdeu tudo.
pessoa que destacou entre todos que trabalham lá no Marechal Deodoro. Lá tem muita gente de rua, muita. Assim, de dar dó. Você vê nítido, são famílias que perderam tudo, tudo. Até a própria dignidade, porque eles cansaram de batalhar pela vida. Muita coisa. É de dar dó. E assim, se eu pudesse salvar todo mundo, eu salvaria, óbvio. Mas eu nem mal consigo me sustentar. Mas assim, se eu pudesse, eu ajudaria? Sim. Então, quando eu vejo as pessoas ajudando, o que eu posso ajudar, eu ajudo. E eu conheci um rapaz. Esse rapaz, ele fez uma situação na pandemia, ele pegou a mulher dele com outro e matou o cara. Pronto. Não, pois é. Mas assim, ele matou o cara. Aí, a esposa e os filhos ficaram desolados e ele foi preso. Aí ele foi preso, cumpriu tudo direitinho, saiu e foi para as ruas. Era em plena pandemia que ele foi solto. Olha, aquele rapaz ele era muito de boa índole, muito bacana. E as pessoas da região, lá tem Higienópolis, né, bairro rico, e as pessoas começaram a ver que ele era de um rapaz de boa pinta, assim, tipo, chegava com educação e tal. Aí começaram a chamar ele para fazer jardim, para fazer isso, fazer aquilo. Sabe o que aconteceu? Ele foi contratado por um Lava Rápido, que ele cuida e dorme no local. Graças a Deus ele teve uma oportunidade. Mas o que ele fez? Ele reconheceu o erro dele, ele cumpriu tudo direitinho e seguiu a vida. Não é fácil, não. Ele perdeu o mais valioso de tudo, que é a família dele. Ele, nossa, você tem que ver, essa conversa com ele, a gente fala até hoje por isso. Que é o bem mais valioso para a gente. Quando que a gente tem um filhinho, quem é que entender que está com fome? Então, como não se apaixonar por um ser desse? Me fala. É uma coisa que é louco. A gente ama a mãe imensamente. Imagina perder isso para toda a vida. Por causa de uma bobagem dessa. Não era mais fácil ele ter saído, largado essa mulher, falado lá com a justiça para ter a visita, para poder visitar os filhos, sabe, se separar legalmente. Só você para ela, olha, se é isso que você quer, a escolha é sua. Só que eu tô fora. Pronto! Não é simples, não. A gente perde a cabeça por qualquer coisa, ainda mais naquele dia que a gente levanta o pé esquerdo. O pé esquerdo, parece que a semana inteira vai ser dois pés esquerda, direita e esqueceu, né? Difícil. E aí, vira aquele inferno na nossa vida, porque a gente tudo dá de frente com as coisas. E aí, o que vai acontecer? Vai vir rolando tudo, porque daí vai ser uma bola de neve e você vai caindo. Então, gente, presta atenção, veja o comportamento da pessoa, como ela é, diariamente.